30% dos jovens que se formam realmente vão atuar na área em que eles se formaram? É complicado. Realmente, só 30% desses jovens vão realmente atuar na área em que se formaram, tá? Então, é uma realidade muito triste, porque pensa só, o investimento de tempo, de energia, de dinheiro, de deixar coisas de lado para poder estudar, e acaba que, infelizmente, só 30% vão atuar na área. Por que vocês acreditam que isso acontece? Alguém tem um palpite aí de por que será que só 30% desses jovens que se formaram realmente vão atuar na área? O que vocês acham que acontece? Tem alguém que gostaria de dar uma opinião, chutar? Podem interagir aí, tá, pessoal? Podem mandar aí os palpites de vocês e ir mandando as perguntas também. Depois a gente vai respondendo, tá? Mas olha só, um dos fatores que a gente vê, que é um fator principal do porquê que as pessoas não continuam depois que se formam na área, é isso mesmo, porque é o que não queriam, né? Realmente, né? Tem razão aí. Faltou autoconhecimento, faltou a pessoa realmente dar um mergulho dentro de si para saber o que realmente tem a ver comigo, o que realmente vai me fazer feliz, tá? Porque normalmente os pais que falam as profissões para os filhos, é isso mesmo, nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Vocês estão realmente aí bem corretos nas respostas de vocês, né? Então, vamos imaginar assim, pensem em uma disciplina, pensem em uma matéria que vocês gostam mais ou menos, mas que vocês não vê a hora que termina o ensino médio para vocês se verem livres dessa disciplina. Você até vai bem, você até gosta mais ou menos, mas imagina você ter que estudar isso e praticar isso a vida inteira. Seria uma tortura, né? Então, realmente, quando a gente faz uma escolha profissional que não tem muito a ver comigo, de fato, com o meu jeito de ser, com a minha personalidade, a tendência é que com o tempo a gente acabe adoecendo até, ficando doente por conta disso. E acabe não atuando na área ou querendo mudar e se decepcionando. Agora vamos entrar diretamente nas dicas, tá, pessoal? Prestem bastante atenção, porque muitos de vocês eu tenho certeza que já sabem o que vão fazer após o ensino médio, outros provavelmente estão em dúvida, o que é o mais provável, o que é o mais comum no segundo ano, e outros não têm a menor ideia. Então, prestem bastante atenção nessas dicas, porque elas podem fazer uma baita de uma diferença aí na hora de vocês escolherem. A primeira dica: filtre as interferências externas. O que é isso? É impossível a gente não se influenciar pelo que os nossos pais, amigos, familiares, namorado, namorada, professores falam, que a gente leva jeito para determinada profissão, ou por que tu não realiza tal profissão, porque essa profissão vai te dar dinheiro. Então, assim, é impossível a gente não se deixar influenciar em alguma medida sobre essas influências. E até é importante que a gente tenha, assim, essas pessoas nos ajudando nessa escolha. Por exemplo, também, se você pensar numa questão de que vai ser complicado você filtrar essas interferências, você também vai precisar prestar bastante atenção nas pessoas que você conhece ou que você já ouviu falar que atuam já na profissão que você está cogitando escolher. Porque vamos pensar o seguinte: se você conhece um advogado que está super bem na profissão, que está bem engajado, que está se dando bem, você vai ter uma visão sobre a área do direito. Se você conhece um advogado que está desmotivado, que não é mais aquilo que ele quer, você vai ter uma outra visão a esse respeito. Então, essas influências externas, seja no sentido de opinião das pessoas, ou de pessoas que nós conhecemos que estão atuando na área, é importante sim a gente levar em conta, mas filtrar, tá? Passa aí na peneira, filtra bem isso aí, para que você não seja contaminado, contagiado com uma opinião que você vai tomar como verdade e que depois pode ser que você se arrependa, ok? Uma outra dica. Eu quero que agora, poucos segundos, tá, galera? Bem rapidinho, fechem os olhos um pouquinho e imaginem como seria o ambiente de trabalho ideal para você, o clima, o local de trabalho ideal para você. Tenta visualizar esse local de trabalho. Ele seria com mais pessoas? Seria um local em que você trabalha sozinho? É um local que é tudo muito organizado, trabalha-se dentro de uma rotina,
Ou é um trabalho mais descontraído, que você tem que usar a tua criatividade? É um lugar em que você tem flexibilidade de horários, que você pode fazer os teus horários ou ser flexível, tirar uma folga de vez em quando? Ou é um trabalho em que você tem horário para entrar, horário para sair de uma forma um pouco mais rígida? Por que que é muito importante a gente imaginar o nosso local de trabalho? Porque isso vai estar diretamente ligado com uma realidade que nós vamos viver por muitos anos, todos os dias da nossa vida, né? Então, quando a gente fecha os olhos e dá uma olhadinha aí dentro da gente, qual seria o ambiente de trabalho, o local de trabalho perfeito para você? Isso é importante porque você também já vai filtrando o que você busca no teu trabalho, ok? Então anotem depois as impressões que vocês vão tendo a esse respeito, tá? Terceira dica que eu vou dar para vocês é: façam uma lista de quais são os seus pontos fortes. O que é ponto forte? Suas características que você considera positivas. Se você tiver dificuldade em pensar nessas características, pergunte depois para pessoas que são próximas, que são confiáveis e que são sinceras, tá? Nada de perguntar para a pessoa que vai puxar teu saco, ok? Daquela pessoa que fala real mesmo na tua cara. Então pergunte e anote, mas não só vá pela cabeça dessas pessoas. Anota o que você também acha que você tem de importante. Para que isso é legal? Porque você vai perceber que pode ser que você seja uma pessoa que tem um perfil assim mais organizado, mais metódico, que gosta das coisas seguindo uma rotina. Pode ser que você seja uma pessoa que detesta a rotina, que se você for trabalhar num ambiente que vai ser todo dia a mesma coisa, você vai surtar, né? Você não vai querer sair correndo disso. Então anote quais são as suas características. Como que você é, por exemplo, com as suas coisas do colégio, com as suas coisas em casa, ou como que você acha que seria prazeroso para você no teu trabalho? É ter sempre a mesma rotina? Você é uma pessoa mais organizada, mais tranquila, mais introvertida? É uma pessoa mais comunicativa, mais expansiva, que vai se dar bem onde tenha muita comunicação? Então, faça uma lista de todos os seus pontos fortes, tá? Isso vai te ajudar bastante, porque depois você vai poder comparar. Por exemplo, para um médico especialista em cirurgia cardíaca, qual o perfil de pessoa ideal? Como que tem que ser aquela pessoa? E aí você vai podendo fazer os links com as profissões que você está em dúvida, não que signifique que se você não tiver alguma característica para aquela profissão, você não possa seguir, mas você vai ter que ter consciência que vai ter que desenvolver então aquela capacidade, tá? Então essa lista de características, ela pode ajudar bastante na hora de decidir. Uma outra coisa, né? A quarta dica, bem importante, muito importante mesmo, é pensar nos seus valores. O que são valores? São as coisas que você valoriza na tua vida, num contexto geral. Geralmente, nós temos aí 5 principais valores que eu vou falar para vocês agora. Só que cada pessoa tem um valor, por exemplo, desses que eu vou citar, um vai estar mais em primeiro lugar, outro em segundo. Então é importante a gente colocar numa hierarquia, por ordem de importância, tá? Existe no. Depois eu vou explicar para vocês, mas existe um teste que eu faço na clínica que ele é específico para detectar quais são os meus principais valores e depois a gente faz um link, que profissões e que áreas dessa profissão que poderia ir ao encontro desses valores, para que eu tenha um verdadeiro sentimento de estar bem naquilo. Não só no sentido de fazer uma atividade que eu gosto, mas também de estar dentro de um ambiente que eu gosto, realizando coisas que estão dentro das minhas possibilidades, tá? Então, o primeiro valor é o valor de status. Então, para aquelas pessoas que valorizam muito a questão do status, são as pessoas que precisam estar numa profissão que elas vão ter a possibilidade de serem elogiadas, que vão poder aparecer de alguma maneira, ser reconhecidas pelo seu trabalho, elas precisam da aprovação do outro. Né? Então, profissões que você fique muito nos bastidores, que você não fique muito sendo reconhecido por aquilo, não vão te satisfazer. Você precisa ter uma profissão que você vai ter essa garantia de que se você for um bom profissional, é claro, você vai ser valorizado, reconhecido, agradecido por aquilo. Tá? Então, esse é o primeiro valor muito importante. O segundo é o valor de desafio. Tem pessoas que detestam desafio, que detestam coisas difíceis, que detestam superação. Mas tem pessoas que amam superação, que se você colocar para competir com alguém em alguma coisa, vai adorar superar.
né? Então, tem profissões específicas que você vai ter que gostar de desafios, porque diariamente você vai ter que, como dizem aí, né, matar um leão por dia, né? Então, você vai ser desafiado, vai ter aquela adrenalina que você vai ter que se superar a cada dia, a cada momento. Então, existem profissões que vão ao encontro disso, e aí vai te preencher muito mais, e profissões que não vão ao encontro disso. E aí, se você não é uma pessoa que gosta muito de desafio, vamos pensar aí no teu catálogo de profissões que você está em dúvida, em quais daquelas que poderiam ter um pouquinho menos disso, tá? Ou que você estaria disposta a desenvolver essa habilidade do desafio. O terceiro valor é o valor de ambiente, de clima. E isso, pessoal, é uma questão que muitas vezes adoece muitas pessoas no ambiente de trabalho. Por quê? Se você é uma pessoa mais reservada, mais tranquila, que precisa de um clima que tenha mais harmonia entre as pessoas, entre os colegas de trabalho, que você possa sentar ou mesmo em pé, né, focar no teu trabalho, fazer uma coisa de cada vez, e você entra num ambiente de trabalho em que tudo é muito desorganizado, tem muita fofoca, tem muito diz que me diz que não dá tempo de você realizar suas coisas, cada hora vem uma demanda diferente, você vai ficar muito perdido naquele ambiente, porque não é aquilo que vai ao encontro dos seus valores. Já existem pessoas que gostam do contrário, que se tiver um ambiente de trabalho mais pacato, mais sossegado, vai se sentir entediado. Então precisa de um ambiente mais, entre aspas, aí, mais agressivo, mais criativo, diferente, tá? Então é muito importante quando você pensar na sua profissão, que tipo de ambiente de trabalho que eu quero, tá? Isso para quem tem como valor, um dos valores principais, essa questão do ambiente. O quarto valor seria o da realização. Então, lá quando a gente falou do status, o primeiro valor, que é o status, você precisa do reconhecimento do outro. Nesse quesito da realização, se você tiver o reconhecimento de outras pessoas, mas você não sentir que está fazendo um bom trabalho, quem tem esse valor como principal da realização, ele vai se frustrar do mesmo jeito, porque ele vai pensar assim: não adianta o mundo inteiro me elogiar se eu não sinto que eu estou fazendo um bom trabalho. Então, para essa pessoa que tem esse valor da realização mais focado, vai ser mais importante para ela que ela sinta que está fazendo um bom trabalho. E não vai dar tanta importância assim para o que os outros estão falando, se está bom, se não está, desde que ela se sinta naquele papel. E o último valor é o da liberdade. Tem profissões que, se você tiver como um senso de valor muito importante para você a liberdade de atuação, tem profissões que você vai se dar muito bem, porque vão te ofertar uma liberdade imensa de poder colocar em prática a sua criatividade, a sua imaginação. Tem outras profissões que você vai estar mais restrito, você vai ter que seguir padrões. E aí, se você é uma pessoa que precisa de liberdade de atuação, seja em relação à tua atuação das atividades, à flexibilidade de horários, de férias e etc., aí você vai se sentir um pouco sufocado, entende? Tem pessoas que já não têm esse valor de liberdade e aí elas vão gostar de algo que seja mais regrado, mais padronizado, que não dependa tanto assim dela. Então, quem tem esse valor de liberdade muito alto são os futuros empreendedores, futuros empresários, pessoas que vão querer ter o próprio consultório, ter o próprio escritório, ter a própria escola, enfim, vão poder ter liberdade. Esses valores, não é tão simples a gente definir a nossa hierarquia. Mas depois vocês vão ter a gravação desse vídeo, né? Vocês voltam, pensam um pouquinho melhor, né? E se ainda assim ficar com muita dúvida, né? Depois a gente pode fazer um processo com vocês mais aprofundado nessa questão de valores aí na clínica, caso vocês queiram, tá? Na quinta dica seria, é uma dica assim, olha, muito importante mesmo para aqueles que já escolheram a profissão. Entreviste ou passe algumas horas do seu dia, em algum dia da semana ou em alguns dias, se você puder, com profissionais que já estão atuando na área que vocês estão querendo fazer esse curso. Por quê? É muito comum a gente ter uma idealização, a gente imaginar que o dia a dia daquele trabalhador, daquela profissão é de um jeito, e quando a gente vai na prática ver como que a pessoa atua, como que é o dia a dia, a gente vê que é diferente, ou que é um clima que, parece que eu não me conectei muito com isso. Então, se você entrevistar essa pessoa, tirar dúvidas,
né, sobre como é o dia a dia dessa pessoa, quais são os prós e contras dessa profissão na visão dela, e passar um momento junto com ela atuando, observando ela atuar, isso pode te ajudar muito na escolha, pode tirar de dúvida aquilo que você tinha, pode inclusive ver quais são os possíveis problemas que você vai ter naquela área e já ir se preparando. Ou pode ficar mais tranquilo de pensar, não, não é tão complicado quanto eu imaginava, tá? Tem várias perguntas que vocês provavelmente poderiam fazer para esses profissionais, né? Quando o pessoal vai para a clínica fazer um atendimento mais personalizado, daí eu passo um roteirinho, né? Que são coisas importantes a serem perguntadas. Mas você mesmo, sem o roteiro, pode ter dúvidas a respeito de determinadas profissões, tá? Então é importante você entrevistar esses profissionais. Pode ser, se for pessoalmente, muito melhor, né? Mas pode ser via WhatsApp, e-mail. Se você não tem ninguém que você conhece dessa profissão, busque de repente nas faculdades o coordenador do curso, entre em contato com a faculdade e tente descobrir qual é o coordenador do curso, blogs, páginas no Facebook, no Instagram, né? Alguma pessoa você vai encontrar que já atua nessa área e que com certeza vai ficar muito grato, muito feliz de responder as suas perguntas. Isso é bem importante, tá? Pessoal, vão deixando aí as perguntas que vocês têm sobre a escolha de carreira. Me questionem, tá? Se não tiver claro o que eu estou falando, pergunta, fala aí que eu volto na questão. Mas é muito importante que vocês vão aí se questionando e aproveitem esse momento. A próxima questão que eu queria falar para vocês é: saiba que crenças limitantes podem impedir você de fazer o que você realmente gostaria. O que é isso? É quando muitas vezes você não acredita que você dá conta de passar no vestibular para determinada área, para determinada profissão, por exemplo, e às vezes isso te impede de fazer isso. Eu já vi muitas pessoas que queriam, por exemplo, passar no vestibular de medicina e que acabaram indo, por ser menos difícil, por ter menos concorrência, para a odontologia ou para a enfermagem. Não desmerecendo de forma alguma essas profissões, porque elas são muito dignas e muito importantes também. Mas não é aquilo que você queria. Então, assim, ao invés de você pensar, eu vou fazer tal curso porque é mais fácil de eu passar, ou então eu não acredito que eu consiga passar nesse curso, então eu não vou nem tentar, pense assim, o que eu preciso fazer, que habilidades que eu preciso desenvolver para que eu consiga passar nesse vestibular. Né? Então, escolha realmente o que você quer fazer e não fique no, mas é difícil, mas eu vou demorar, tá? Pense naquilo, o que eu posso fazer para que eu consiga chegar nesse objetivo. E aí, muitas vezes as pessoas que não acreditam em si mesmas, que estão inseguras, que querem tomar determinada decisão para uma profissão, mas estão com medo por conta da concorrência, por exemplo, muitas vezes elas vão precisar ir para um atendimento psicológico, sim, para que a gente trabalhe um pouco mais essa questão da autoconfiança e de estratégias de passar nesse vestibular do curso que você realmente tem coração, tá? Então, às vezes vai ser importante ir para o atendimento para que você se empodere primeiro, se sinta capaz, e aí você vá realmente em busca do que você quer de verdade. Então, cuidado com essas crenças que te limitam, que te amarram, tá? Aí eu quero falar para vocês um pouquinho, explicar como é que funciona o processo de orientação profissional dentro da clínica, aquele processo mais personalizado. Então, algumas das dicas que eu passei para vocês já vai ajudar bastante vocês na escolha profissional. Mas às vezes não é o suficiente para abrandar o teu medo, a tua insegurança a respeito de como fazer uma escolha sem culpa, né? Então, dentro da clínica, caso depois alguém de vocês decida fazer um processo personalizado, um processo lá individual, a gente trabalha os seguintes temas. Primeiro de tudo, autoconhecimento. Então, nós vamos tentar descobrir quem é você, como que é a tua personalidade, teu jeitinho de ser, quais são as tuas dificuldades internas, quais são as tuas facilidades, habilidades, características. Então, é um mergulho interno para você se conhecer mesmo, e para isso a gente tem diversas técnicas bem legais, né? Em alguma medida até divertidas para se descobrir, e que você vai encontrar aí
formas de agir e formas de ser que talvez você não sabia que você tinha, e isso te ajuda na escolha. O segundo ponto que a gente trabalha na clínica são os testes. Então, eu, no caso, vou falar de mim, do meu processo, né? Cada um tem um jeito de aplicar. Eu aplico 3 testes, tá? O teste específico de valores, o teste que vai filtrar quais são as áreas que você tem mais habilidade, depois quais são as profissões que mais se encaixam com você. Eu já recebi muitas pessoas na clínica que fizeram somente os testes e aí ficaram mais confusas ainda, porque os testes vão aparecer várias profissões, porque a gente não serve só para uma coisa, né? Então a gente vai unindo autoconhecimento, testes, pesquisas aprofundadas sobre as profissões que estão ali no páreo que a gente está decidindo entre elas. Depois nós vamos estudar o conhecimento do mundo do trabalho, como que é o mercado de trabalho para essas profissões, o que eu vou encontrar de facilidades ou de dificuldades. A questão também de aliar isso aos valores, mais uma vez, né? Então é um processo ele bem completo, tá? Autoconhecimento, testes, pesquisas sobre profissões, com algumas tarefas para casa, para ir a fundo nas profissões, não ficar só no superficial, conhecimento do mundo do trabalho. E por último, a gente faz uma penúltima sessão conversando sobre como a gente vai apresentar isso para os pais. Por que que isso é importante, essa apresentação desse relatório dos resultados para os pais? Porque muitos pais às vezes não concordam com a profissão que a gente quer seguir. E alguns não vão concordar, porque eles já têm na mente fixo o que eles gostariam que nós fizéssemos, e só que assim, não vamos julgar eles, porque na época deles eram outras escolhas, era diferente. Então é claro que eles vão querer que para nós a gente faça a escolha que vai render a maior grana possível para que a gente tenha uma vida confortável, e eles também vão querer uma profissão que a gente seja reconhecido. Só que tem uma questão, muitos deles não conhecem a fundo quais são as profissões que também nós poderíamos nos dar bem, mas que eles ainda não sabem. Então é importante essa apresentação depois com os pais, para que eu possa, junto com esse adolescente, ajudar ele a pegar na mão dele e falar assim, olha, nós chegamos a essas conclusões, né, apresentar para esses pais, é importante que você apoie o teu filho nessa decisão, porque foi algo muito bem pensado e estruturado, ele chegou nisso porque realmente é a profissão que gosta, né? E nesse sentido, os pais aceitarem um pouco melhor que eles precisam sim apoiar esse adolescente nessa decisão, tanto financeiramente, porque vocês ainda dependem deles, quanto emocionalmente, tá? Então, não é uma obrigatoriedade apresentar isso para os pais, mas é muito importante, porque ajuda a gente a desmistificar muita coisa aí, ok? Uma próxima questão. Se conviver mais tempo com a tua família é algo muito importante, é algo muito forte para você, busque um trabalho, busque uma profissão que te permita ter um pouco mais de tempo com eles. Por exemplo, uma profissão que você não tenha que viajar tanto, que não tenha que fazer tantas horas extras, né, que te permita passar mais tempo com a família, porque senão isso também com o tempo vai te desgastar. Agora, se você é uma pessoa que é importante para você sim a família, mas o trabalho é algo que entra como um ponto principal na tua vida, então não tem problema. Busque aí uma profissão que você não vai ter tanto tempo com a família, mas que vai te satisfazer profissionalmente. E claro, parceiros aí de vida que vão entender esse teu lado, tá? Cuidado com a escolha somente pela questão financeira. Por quê? Quase todas as profissões hoje, se você for um bom profissional, dá para ganhar um dinheiro bacana, sim. Tá? Isso antigamente era quase impossível, hoje é possível. Não estou dizendo que você tem que escolher uma profissão baseado em ganhar muito nem em ganhar pouco. Tá? Você tem que escolher a profissão que você acha que vai realmente te satisfazer no dia a dia. E aí o dinheiro a gente corre atrás, ok? Tem profissões que você já sai ganhando um pouco mais da graduação, tem sim. Mas, assim, por exemplo, na área da psicologia, eu conheço profissionais da psicologia que ganham a média de R$ 1.700 por mês e conheço pessoas da psicologia que ganham R$ 20.000 por mês. Então, varia muito, tá? Hoje, a gente pode falar com tranquilidade que muitas profissões vão trazer o retorno financeiro desejado, sim, tá? Então, cuidado não escolher só por uma questão financeira. Entrando aqui na reta final já, eu quero passar para vocês algumas dicas de sites que podem ajudar bastante na escolha profissional, que é o Guia do Estudante,
R$ 20.000 como psicólogo, dá para ganhar? Dá. Depois tu me pergunta ali no WhatsApp que eu te explico melhor como é que faz isso, tá? Mas é possível sim, ganhar até mais, ok? Então, alguns sites de dicas aí de profissões para vocês, que dá para aprofundar. O Guia do Estudante, se você elencar lá, estou em dúvida entre 4 profissões. Você entra lá no site do Guia do Estudante, clica nessas profissões e em uma página, resumidamente, você vai ter lá qual é o mercado de trabalho para essa profissão, qual é o perfil desse profissional, como que ele tem que ser, quais são as melhores faculdades que vão ofertar esses cursos, vídeos de profissionais que já atuam na área, que dizem como é o dia a dia. Então, em uma página você tem aí um resumão das coisas principais que você precisa saber daquela profissão, tá? O Guia da Carreira também é um outro site bem legal nesse aspecto. E o Mundo Vestibular. O Mundo Vestibular, inclusive, ele vai dar simulados e dicas muito importantes aí de redação, entre outras coisas aí para o Enem e para o vestibular. Então, esses 3 sites, Guia do Estudante, Guia da Carreira e Mundo Vestibular, eles ajudam muito na hora da escolha de profissão, certo? Pessoal, a única maneira de fazer um excelente trabalho é amando o que você faz. Essa é uma frase do Steve Jobs que eu super concordo, porque você pode ser um bom profissional. Em qualquer área que você escolher, você pode ser um bom profissional, mas um excelente profissional você só vai ser se você amar, porque daí aquilo não vai ser torturante, você não vai estar buscando saber e identificar aquilo mais e mais e mais por obrigação somente, mas porque aquilo te satisfaz, porque num domingo à tarde você pega alguma coisa para ler daquela tua área, do teu trabalho, e não vai ser uma tortura, uma obrigação. Vai ser porque você gosta daquilo, entendeu? Então, cuidem muito disso, tá? E agora eu quero perguntar para vocês, descubram aí dentro de vocês, olha, qual é o trabalho que vocês não podem deixar de fazer? O que a vida está te pedindo? Descubra isso e viva, porque não somente por você, mas também pelas pessoas que estão e que vão estar ao seu redor, que vão estar recebendo o teu atendimento depois enquanto profissional. Porque o mundo ele só começa a mudar quando eu começo a mudar. Se eu trabalho em alguma coisa que eu amo, com certeza eu vou estar muito mais de bem com a vida, eu vou estar muito menos estressada e isso vai refletir em quem estiver perto de mim. Vou ter um convívio melhor com as pessoas ao meu redor, porque eu vou estar mais feliz. Então, isso vai respingar nos meus filhos, no meu marido, na minha esposa, né? Enfim, nos meus pais. E também a gente sente quando a pessoa gosta daquilo que faz. Então, vocês provavelmente já foram atendidos, de repente, numa loja, por alguém que você sentiu que estava engajado, que curtia mesmo aquilo que fazia. E pessoas que não estavam nem aí, que só estavam lá por obrigação. Não faz muita diferença na tua vida quando você é atendido por alguém que você sente que